Hoje, no Pod na Record, recebemos uma convidada que se tornou uma referência internacional ao transformar dores em propósito e ao empoderar empreendedoras femininas. Olá, Vivi, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um prazer. É um gosto estar aqui a conversar consigo para falarmos sobre esta longa trajetória. Mentora, escritora, palestrante, natural de São Paulo, mas com pais baianos. Eu quero perceber como é que foi este começo. Quem é que era a Vivi em São Paulo? A minha infância foi bem difícil, desde quando eu nasci. Minha mãe costurava durante o dia, trabalhava numa empresa. Eu quase nasci dentro de uma empresa, na verdade, né? E meu pai era pedreiro. E na minha infância, aos 9 anos de idade, minha mãe me ensinou o quê? A cuidar da casa. E com os 9 anos eu comecei a limpar vidraças de vidros, né? De escritórios na Avenida Paulista, São Paulo, aquela cidade imensa, grande, maravilhosa, né? E eu olhava a cidade de cima do prédio, eu falava, ai meu Deus, é tão lindo trabalhar num escritório assim, um dia eu vou ser assim. E minha mãe falava assim, que isso? Você não vai ter tempo para estudar, a gente tem que trabalhar. Porque a gente ganhava o dinheiro para comer à noite. Então eu não tive oportunidade de estudar num colégio, de fazer uma faculdade quando eu era jovem. Então eu vim estudar depois dos 44 anos de idade, né? E eu nunca perdi aquela sensação de querer gostar de estudar. Então eu queria um livro. Minha mãe falava, o seu cérebro é pequeno, você não vai conseguir ler um livro. E eu ficava assim com aquele gosto de querer pegar um livro, aquele sonho dentro de mim, de um dia eu poder ter talvez a oportunidade de estar dentro de uma faculdade, de um colégio, de ter as amigas. Mas eu trabalhei muito a minha infância inteira, muito mesmo. Meu pai era alcoólatra e minha mãe era o homem e a mulher da casa. Por isso que eu falo muito das dores, porque ela vestia o papel de homem e de mulher, de pai e de mãe. E quantos de nós não fazemos isso? É verdade. E onde é que aparece Portugal aqui no meio desta trajetória toda? Eu casei com 20 anos com um português, que é da Guarda, né? Lá para cima, maravilha. É isso. E aí agora, quando foi em 2017, ele ficou muito adoentado. E em 2020 ele decidiu a gente vir para Portugal com a família inteira. E estamos aqui, vai fazer 6 anos já e amamos Portugal. E foi uma mudança difícil, porque sair do país de origem não é fácil. A Vivi teve assim alguns desafios que teve que enfrentar no meio desta transição? Não foi difícil, não? Porque na infância das minhas crianças, que eu sou mãe, tenho uma menina de 28 anos, que é médica veterinária, e tenho um menino de 25. As férias a gente sempre vinha para Portugal, então a gente já conhecia Portugal e sonhava de morar fora, de vir para fora. Minha filha fez faculdade na Inglaterra, então o sonho era estar sempre fora do Brasil. E quando meu marido decidiu vir para Portugal, para voltar para a terra dele, né? Lógico que nós tivemos desafios, eu principalmente, porque eu nunca saí do Brasil para morar em outro lugar, né? Tive as minhas limitações ao chegar aqui, novas amizades, novos conceitos, novas culturas e tudo. Mas nada é impossível, eu aprendi isso. Que maravilha. E a Vivi fala muito sobre esta mudança de mindset, o mindset por si só, e dá para ver que ao longo da sua trajetória teve que ultrapassar vários obstáculos. Quando é que quando é que começou a trabalhar neste mindset? Quando é que o começou a pôr em prática mesmo? Quando meu marido adoeceu, nós sofremos assim, várias quedas, né, financeiras, e eu precisei entender quem era a Vivi Marques, da onde a Vivi Marques saiu. E existia uma mulher aqui dentro que nem eu reconhecia. Eu não conseguia me olhar no espelho, mas eu tinha que ter força para conseguir ficar com o meu marido, porque ele perdeu o rim, né, fez hemodiálise, ficou internado várias vezes, né, e eu precisei entender quem era a Vivi Marques. Quem era aquela mulher que frágil, que não sabia muitas vezes, só era do fazer, lavar, passar, cozinhar, ajeitar a mochila dos filhos, viver para os filhos e ter que de repente virar uma empresária, porque eu peguei toda a carga do meu marido, né? E eu precisei olhar para mim, mas uma mulher que não teve uma boa base lá atrás, eu tive que procurar essa força. E quando eu falo que quando você limpa as lentes dos seus olhos e você começa a se olhar no espelho,
você olha com outro ângulo. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós fazemos uma autoanálise, nós acabamos por encontrar fragilidades. Como é que a Vivi lidou com elas? Eu me achava o patinho feio, eu me achava a menina mais burra, eu me achava incapaz, não merecedora de nada. Então, tudo que eu fazia era sempre ao outro e não a mim primeiro. E por isso que eu digo, eu criei os meus filhos, hoje eles têm faculdades, foram para a vida, né? Hoje são casados, né? E eu precisei entender o que eu ia fazer com a minha vida ali. E aí que tá, eu comecei a ter depressão, e nessa depressão, por ser só eu para fazer, para acontecer, para ir atrás das coisas, fez com que eu fosse procurar ajuda. E uma das coisas eu digo para vocês, humildade, de você pedir ajuda para alguém, para um profissional, para uma mentora, para um psicólogo, um psiquiatra. Por quê? Porque você olhar para você dói, machuca. E você precisa de uma pessoa que tenha capacidade de te olhar e ainda falar para você quem você é. E eu precisei disso. Então eu fui fazendo várias formações. Fui fazendo várias formações na inteligência emocional e aprendi muito. Hoje eu sou Golden Belt, né? E além disso fiz outros cursos, fiz faculdade também. E escrevi meu livro sobre uma parte da minha história, que é o Growth Mindset. Como é que foi escrever esse livro? Foi difícil. Foi? Hoje ele é best-seller no Brasil, tá? Já foi muitas unidades vendidas e é um orgulho. E quando eu decidi que eu ia escrever esse livro, eu comecei a colocar no papel a minha vida inteira, desde a hora que eu lembrava até os meus 39 anos. E eu falo para você que cada frase que eu colocava ali, as lágrimas corriam. Eu tinha que fechar, respirar, tomar uma água com açúcar e no outro dia eu voltava. Porque eu falava, meu Deus, como eu fui forte. E aí que tá, eu fui vendo qual era a fortaleza que eu era. Acabou por ser uma terapia escrever este livro. Acabou sendo uma terapia. Existe muita autossabotagem, não é? Isto acontece diariamente nas nossas vidas. De que forma é que o seu trabalho, Vivi, acaba por ajudar estas pessoas que gostam, no fundo, de se magoar elas mesmas? Eu pego várias pessoas com muitos problemas, né? Com muitas dificuldades. E o que eu falo que mais me fascina é ver a evolução. Sair daquele quadro de uma mulher que não se cuida, que não sabe. Tem pessoas que falam assim, eu não sei nem passar um batom mais. E de repente passei, eu me achei tão linda. Eu falei, olha pro espelho, olha pra você. Claro. Veja a mulher linda que você tá. Resgatar a autoestima. Resgatar a autoestima, olhar pra dentro com outros olhos. É lindo, é lindo, lindo, lindo. Que maravilha, Vivi. Eu quero perceber de onde é que nasce aqui esta vida memorável. O que é que ela representa para a Vivi? Para mim, foi eu sair de dentro de um baú. E essa vida memorável começou como? Quando eu escrevi meu livro. Eu fui vendo essa fortaleza como uma árvore, né? A minha raiz, achava que eu era frágil e na verdade eu descobri que a minha raiz era forte, que o meu tronco era forte, mas ainda não tinha frutos. Eu não sabia quais eram os frutos. E quando eu comecei a escrever o livro, que o livro foi indo e comecei também a aparecer mais nas redes sociais, eu comecei a perceber que a minha vida era exemplo para alguém. Há 2 anos e 4 meses atrás eu perdi a minha mãe, foi uma das maiores quedas que eu tive. E eu fiquei 17 dias sem aparecer nas redes sociais. E nisso, um neto de uma senhora no hospital lá em Salvador mandou mensagem dizendo: a minha avó precisa da senhora. Uau. Ela está internada há mais de 7 meses e o seu bom dia faz ela sorrir todo dia. Isto é uma motivação para continuar o seu trabalho. E foi aí que eu comecei a entender, com tantas mensagens no falecimento da minha mãe, de carinho que eu recebi, eu fui vendo o quanto a minha vida era exemplo para outras pessoas. E foi daí que eu tomei a decisão de fazer a minha alta performance cada vez mais. Então eu mostro o meu café da manhã, o meu escritório, como que eu faço, como é meus atendimentos. Eu vou trazendo para as pessoas essa autoestima, essa palavra de amor, essa palavra de carinho. Dou o bom dia, dando incentivo para que ela levante. Eu costumo dizer, desculpa, balança o bumbumzinho aí, que a sua vida ainda está aí.
Para Né? dar motivação às pessoas, não é? Vivi, é interessante olharmos para a menina de 9 anos que fazia tudo e que no fundo não acreditava nela e vemos este mulherão que está aqui à minha frente. Se pudesse voltar atrás no tempo, o que é que diria à pequena Vivi? Olha, quando eu tinha 7 anos de idade, contar para vocês que é segredo, eu não tinha televisão e hoje estou aqui na Record, né? E a gente assistia a televisão, abria a janela da sala e assistia a televisão do vizinho, que era um mercado na frente. Aí eu falava, um dia eu vou estar na frente da câmera, um dia eu vou estar lá. E minha mãe falava para mim, imagina, a gente nunca vai chegar num patamar desse. O que eu tenho para falar para você? Nunca se limite, nunca subestime a sua força, nunca olhe para um lado negativo. Você pode fazer mais por você. E o que eu falaria para a Viviane hoje? Muitas vezes eu falo para ela, vem que nós duas hoje somos uma estrela. Eu já percebi que tem aqui que a sua força vai buscar muito também a si mesma, isto tudo que conquistou, mas acredito que também tiveram pessoas ao longo desta jornada, uma rede de apoio que a ajudaram. Quem foram elas? Olha, minha mãe, em primeiro lugar, foi a primeira pessoa a acreditar no meu projeto e a primeira pessoa que falou para mim, é isso que você quer? Então, vai em frente. E eu já achava que eu estava velha, né? 40 anos, né? Imagina, tô velha já para isso. Eu falo que eu tenho 6 anos de idade hoje, que eu fiz 50, né? Mas, assim, ela me deu muita força. Eu falo que hoje, tudo que eu faço, desde o início, eu fazia porque ela sempre chorava, ela olhava os vídeos e ela falava assim, olha, gente, essa daqui é a minha filha, vai lá no Instagram dela e olha, eu não sei como vocês fazem. Esta é a melhor publicidade, não é? Mas depois que eu perdi ela, ela virou minha maior motivação. A sua guia, estrelinha. É a minha estrela, tanto que eu termino as minhas palestras com uma estrela. Ela é a minha estrela guia. Que maravilha, Vivi. Se pudesse definir numa só palavra a sua carreira atualmente, qual seria? Numa só palavra? Seja quem você realmente é, sempre. Real. Real. Eu quero saber que dica é que a Vivi dá a um empreendedor que está a começar e não sabe bem como. Acreditar. Eu quero saber se tem alguma história engraçada, inusitada, caricata que tenha acontecido ao longo desta sua trajetória. Quando eu iniciei, né, fazendo gravações e gravando vídeos, então assim, eu fazia 15 stories e não saía um. E muitas vezes o celular caía no chão, eu andava na rua correndo para poder mostrar que eu estava correndo e eu não conseguia equilibrar. E eu falo assim, tudo é o começo. Hoje eu faço com muita maestria, tá? Mas é treino. Muito treino, não é? Muito treino. Bem, Vivi, olhando para tudo o que viveu até hoje e depois de um dia de trabalho, o que é que mais a orgulha? Ser essa mulher que hoje eu sou como referência para milhares de pessoas. É verdade, e uma inspiração também. Vivi, vamos para o jogo Isto ou Aquilo? Vamos lá. Gosta mais de trabalhar sozinha ou em equipa? Eu gosto com equipa. Prefere liderar ou delegar? Eu gosto de delegar. Prefere um lucro rápido ou um crescimento duradouro? Um crescimento duradouro. Arriscar ou planear? Eu gosto de planear. Eu não gosto de riscos. Eu sou muito conservadora. Muito bem. Para finalizar, prefere uma rotina fixa ou um horário mais flexível? Não, eu gosto de rotina fixa. Rotina fixa? Eu gosto. Então, Vivi, o desafio foi cumprido. Muita boa sorte, muito sucesso e muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo.